Prezados irmãos, a paz do Senhor, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja de forma abundante em cada coração. Nós estamos aqui já disponibilizando para você a videoaula da lição de número 11, com data de 15 de setembro do ano em curso, portanto 2024. Celebra-se o Dia Nacional da Escola Dominical e o tema da presente lição é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Como é do conhecimento de todos, alunos e alunas da EBD, nós estamos estudando nesse penúltimo trimestre do ano os dois livros femininos da Bíblia. Livro de Ruth, já fizemos um estudo no livro de Ruth e agora está em andamento o estudo do livro de Esther. E o tema, como eu disse, da lição de número 11 é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O nosso textual está em Esther, capítulo 6, versículo de número 11, que diz o seguinte: Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e o apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática é a seguinte: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificar. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Já com base nessa verdade prática, eu me lembro das palavras do patriarca Jó, quando ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesse livro de Esther está presente também a soberania de Deus. Percebe-se claramente pelos fatos narrados, registrados no livro, que o nosso Deus trabalha de uma forma soberana e ninguém impede o seu agir. É o texto bíblico básico desta lição, ou seja, o texto onde está fundamentada a lição, está no livro de Esther, 6º capítulo, a partir do 1º versículo. Passaremos a ler e eu espero que você do outro lado da tela acompanhe aí no seu exemplar bíblico a leitura do texto fundamental para o estudo desta lição. Esther, capítulo 6, a partir do 1º versículo. O 1º versículo está escrito o seguinte: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga vestes
real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão dos príncipes do rei, dos maiorais senhores. Vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou-o diante dele. Assim se fará o homem de cuja a honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem está, já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Querido Deus, que tu venhas abençoar a exposição da tua palavra, abençoar os ouvintes, Senhor, aqueles que assistirem, ouvirem, Senhor, a exposição da mesma sobre essa lição de suma importância para todos nós. Espírito Santo, aplique a tua palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A lição desta semana demarca dois fatos importantes no livro de Ester: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esses fatos passaram pela divina providência, que a partir do sono fugido do rei, fez com que o rei se lembrasse de honrar a Mardoqueu devido à sua boa ação no passado. Toda a ação humana está registrada nos anais celestiais. Todas as ações humanas, conforme escrito no livro de Apocalipse, está escrito nos livros da consciência humana e também nos anais celestiais. E todos os seres humanos serão julgados pelas suas ações. No caso aqui em tela, o rei Assuero manda desarquivar do livro das crônicas alguns fatos alusivos ao passado que talvez ele desconhecesse. Então a lição, ela também traz a personalidade doentia de Amã, que achava ele mesmo ser digno de honra do rei. Assim a lição de hoje nos lembra a respeito da humildade, uma virtude que agrada a Deus. E nós temos o objetivo de conceituar aqui e apresentar aos alunos da nossa EBD, identificar pelo menos aqui a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Depois vamos também descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E por último, o perfil da síndrome de imperador, né? A motivação de Amã. Amã era um homem rico, tinha poder para comprar
seu respeito diante dos outros, sua intensa busca pelo poder o transformou num homem obsessivo. Essa é uma importante imagem para nos alertar a respeito do cuidado que devemos ter com a popularidade, a fama, para não sermos levados a atos imorais, atos impensáveis, atos que podem trazer desdobramentos terríveis para a existência humana. Amã já era um homem rico, Amã já era um homem prestigiado pelo rei, mas se deixou levar pela sua obsessão, pelo seu ódio, pela inveja que nutria pelo o povo judeu. Então nós vamos apresentar esses fatos e pensar alguns exemplos a ser evitado, evidentemente, e alguns exemplos também a serem seguidos. A introdução diz o seguinte: na lição anterior, Esther recebeu Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete. No dia seguinte, também junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Observem que na presente lição, que é uma sequência, de fatos narrados na lição anterior, já havia acontecido o primeiro banquete que Esther mandou preparar para o rei e mandou convidar Amã. E no primeiro momento, apenas para rememorar o que falamos na semana passada, o rei ofereceu até metade do reino. E foi dito, aqui eu expliquei, que metade do reino demonstrava a solicitude do rei, a boa vontade do rei para com Esther. Ou seja, ele não daria literalmente a metade do reino para a rainha Esther, mas se mostrou disposto em atendê-la em seu pedido. Tanto é fato que, quando ela pede para preparar um banquete, de pronto o rei concedeu-lhe, positivamente, que ela preparasse o banquete. Agora, observe que quando ocorre o primeiro banquete, a inteligência emocional e o equilíbrio espiritual também de Esther. Quando no primeiro banquete esteve diante daquele que planejou matar todos os judeus, marcou a data para exterminar todos os judeus. Esther, a rainha de Assuero, também seria morta, mas ela esperou o tempo certo. Faz-me lembrar das palavras do rei Salomão, quando ele disse: olha, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, Esther não foi precipitada. Assim como nós, enquanto servos de Deus da atualidade, não devemos ser precipitados em nossas ações, não devemos ser precipitados até mesmo em nossas orações. Devemos esperar o tempo certo, porque Deus, Ele é que determina o tempo certo para trazer resposta às nossas orações. Então, o fato que essa lição narra aconteceu exatamente após o primeiro banquete. O primeiro banquete de Esther com Assuero na presença de Naamã.
Então aquela noite, de um dia para o outro, seria decisivo. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo para a gente ganhar tempo e fazer um comentário de todo o tópico, para que os irmãos entendam o que aconteceu nesse período, de um banquete para o outro, ou até que chegasse o outro, ou o segundo banquete. Dois cenários distintos, enquanto Assuero foi para o seu aposento. Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do seu reino não satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Porém, o conselho do tolo não deve ser seguido. Amã, quando ele sai do palácio, a porta do rei, a parte externa do palácio, lá estava Mardoqueu. E Mardoqueu não lhe prestou reverência, não curvou-se diante de Amã. Ele não conseguiu conter a sua ira, se aconselhou com a família. E a família, nesse primeiro momento, aconselha Naamã a preparar uma forca para Mardoqueu. Mas acontece que naquela mesma noite, Deus tirou o sono do rei Assuero. Ester esperou o momento certo, não revelou o plano de Amã contra os judeus no primeiro banquete. Mardoqueu, à porta do palácio, eles já tinham guardado o jejum de alguns dias, não se curva diante de Amã. Amã monta todo um plano sórdido para enforcar, tirar a vida de Mardoqueu. Aí Deus, ele entra em ação. Naquela mesma noite, Deus tira o sono do rei Assuero. Ou seja, Ester e Mardoqueu fizeram sua parte. E agora Deus decidiu entrar em ação. Enquanto nós descansamos, às vezes alguém trama o mal contra nós. Não importa se alguém está tramando mal contra a tua vida, contra a tua integridade física, espiritual, alguém que às vezes você nem suspeita, tem inveja e planeja o mal contra a tua vida. Durma o sono do justo, descanse no Senhor. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus trabalha por nós, porque diz as Escrituras Sagradas que o guarda de Israel, aquele que nos guarda, ele não cochila, ele não dorme, e ele estava cuidando do seu povo. Deus estava cuidando de Ester, Deus estava cuidando de Mardoqueu, e o rei vai simplesmente
descansar. O rei vai descansar, tenta descansar, mas Deus tira-lhe o sono. Observe que esse fato aconteceu 5 anos depois. 5 anos depois de Mardoqueu desvendar uma conspiração palaciana da parte de alguns eunucos para lançar mão do rei e tirar-lhe a vida. 5 anos depois, Deus tira o sono de Assuero. Queridos, é fato. O que tu tens feito em favor do reino de Deus, a boa semente que tens semeado no reino de Deus, um dia vai germinar, vai dar frutos, e você haverá de colher o fruto da sua colheita e desfrutar do fruto do teu investimento de dons e talentos na obra de Deus, porque Deus não tarda. Há um ditado que Deus tarda e não falha. Deus não tarda, Deus não falha. Ele vem no momento certo com a resposta para as nossas orações. Ele estava confiante. Agora, no segundo tópico, Amã estava confiante que o seu plano daria certo. E o rei perde o sono, pede o livro das crônicas, livro das memórias do palácio. Os livros são lidos perante o rei, e ali milhares de livros, de folhas, naquele acervo do palácio, na biblioteca real, pegaram exatamente onde estava lançado o plano para tirar a vida do rei e a ação de Mardoqueu, que desvendou toda a conspiração contra o rei. E o rei pergunta: o que foi feito? O que foi feito a esse homem que me livrou, que desvendou esse plano? E disseram: nada. Mas Deus é justo. Um dos atributos do nosso Deus é a sua justiça, e Ele sabe retribuir o bem àqueles que fazem o bem, àqueles que são piedosos e justos. Então, o que aconteceu? Eu vou ler apenas um parágrafo do tópico de número 2. Diz assim: quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra, recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. No primeiro tópico, o resumo é o seguinte: numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação. Já no segundo tópico, nós vemos aqui a atitude do rei quando soube que nada foi feito em favor daquele que o livrou da morte. Então ele mandou buscar alguém que estivesse próximo, e acharam lá no pátio real Amã, que estava levando já para o rei um plano para enforcar, um pedido para enforcar
judeu Mardoqueu, primo de Esther. Ele manda chamar Amã, e ele conta o fato a Amã, e pergunta para Amã. Mas antes disso, ele se refere diretamente a Mardoqueu, o que foi feito a Mardoqueu. Por si só, essa palavra, quando o rei cita Mardoqueu, percebe-se claramente que ele conhecia Mardoqueu. Ou seja, diante do nosso Deus, nós somos conhecidos. Muitos são conhecidos aqui na terra. Muitos influentes, muitas celebridades, muitos reis políticos são conhecidos aqui na terra. Mas lá no céu, Deus não sabe quem é. Deus não conhece. Ou seja, no sentido de conferir honra para essas pessoas. Muitos aqui estão expulsando demônios, muitos aqui estão curando os enfermos, mas naquele dia Deus há de dizer: eu não vos conheço. Porém, aqueles que são piedosos, aqueles que servem com sinceridade, aqueles que vivem plenamente o Evangelho, são conhecidos por Deus e chamados pelo seu nome. Diz a Bíblia que um dia nós seremos chamados pelo nome e teremos um novo nome ao que vencer, está escrito. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E ele manda chamar Mardoqueu e pergunta: o que se fará a quem o rei quer honrar? O que se fará? Que honra eu darei? Aí Amã disse: traga a veste real, traga o cavalo real, ponha-lhe sobre a cabeça a coroa real. Ou seja, Naamã imaginou que ele seria honrado dessa maneira. Foi isso que ele disse ao rei. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Aí o rei imediatamente diz: então você vá, e tudo que você diz, tudo que eu estou lhe falando aqui, você vai fazer com Mardoqueu. Naamã evidentemente ficou furioso, mas teve que frear sua ira, teve que frear sua inveja diante do rei, teve que arquivar o seu plano de pedir ao rei o seu projeto de enforcar Mardoqueu. E a gente agora já vai para o terceiro e último tópico. Observem que Amã, ele era soberbo, mas a palavra de Deus diz que Deus abate os altivos. A palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Todo soberbo está num precipício, todo soberbo está à beira de um precipício, portanto, prestes a despencar e perder a sua própria vida. E a Bíblia Sagrada diz que Deus começa então a arruinar os planos de Amã, a humilhar a Amã e honrar Mardoqueu. E ele teve que fazer isso com Mardoqueu. E tudo que ele desejou para si mesmo aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, ele puxando um cavalo, foi o puxador do cavalo real. E Mardoqueu ali sendo honrado pelos seus irmãos, Mardoqueu sendo honrado pelos judeus. E ali Amã foi abatido, e percebe-se claramente aqui que ele tinha a síndrome do imperador, ou seja, ele desejava o trono real, e mesmo que não usurpasse o trono do rei Assuero, ele desejava viver como tal, pois ele fala que o benfeitor do rei deveria ser honrado com a coroa na cabeça.
com as vestes reais, sentar-se sobre o cavalo do rei. Atualmente a gente percebe em segmentos da sociedade, principalmente na célula máter da família, a gente percebe que há filhos que têm a síndrome de imperador. Não há mais autoridade no lar. O filho diz para onde quer ir. A criança é que diz o que quer comer, o que quer vestir, a marca da sua roupa, a marca do seu sapato, do seu tênis. E mesmo não havendo condições financeiras, os pais se desdobram, se endividam para fazer a vontade do filho. Não se coloca limite nas ações das crianças. Isto posto, nós estamos vendo na sociedade os adultos que foram mimados na sua infância, que tiveram a síndrome de imperador, são adultos disfuncionais, despreparados para liderar no mercado do trabalho, despreparados para liderar na família, para casar, para ser chefe, líder de família, e portanto serão péssimos pais, porque tiveram a síndrome do imperador e em tudo os seus caprichos foram atendidos. Mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, que diante desses fatos, nós que temos os nossos filhos, nós que temos os nossos netos, temos que impor limites a eles. Não podemos admitir a síndrome do imperador no ambiente familiar e também no ambiente eclesiástico. Igreja não é lugar que fazemos o que queremos fazer. Igreja é lugar de servir, adorar, manifestar nossa gratidão a Deus. Fora da igreja é lugar de manifestar o nosso testemunho, a nossa fé e apresentar Jesus aos pecadores. Naamã sai dali furioso e quando chega em casa, conta para sua esposa, seus amigos, seus filhos, e os mesmos que deram conselho para ele apresentar ao rei o projeto de enforcar Naamã, prenunciaram. Houve uma previsão. Eles disseram: olha, se estás sucumbindo agora diante de Mardoqueu, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Ou seja, eles sabiam que Mardoqueu era judeu. A hostilidade era histórica, porque havia ali a ancestralidade de Amã. Amã era amalequita, descendente do rei Agag, a amalequita que Saul poupou e Samuel teve que matar. Então ele alimentou o ódio. Certamente no ambiente familiar de Amã, lembraram-se dos judeus, dos grandes livramentos que Deus deu aos judeus, e como se fosse uma profecia, dissesse: você vai cair diante dele. Foi exatamente isso que aconteceu. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer. No afã de resolver nossos problemas, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Durma tranquilo, descanse no Senhor. Assim como Deus cuidou de Mardoqueu, cuidou de Esther, cuidou de todos os judeus contra o sórdido plano de Amã, Deus também cuida de nós. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que essa aula seja uma bênção, sirva de bênção para a sua vida.
Próximo domingo, dia 22, nós estaremos estudando sobre o banquete de Esther, denúncia e livramento. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe. Meus irmãos, aí do sul de Minas, Varginha, TAP Varginha, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que a abundante graça de Cristo esteja abundantemente no teu coração. Amém.